Oi, gente, tudo bem? Aqui, Adriana Fanaro. Se é a sua primeira vez aqui, este é um canal destinado ao atendimento nutricional. Sim, eu vou de graça te ajudar a sair do nível que você tá e pular um degrauzinho aí na sua carreira, tá bom? Dentro desse canal, nós vamos falar sobre consulta nutricional, atendimento nutricional, baseado em evidências científicas. Eu não vou falar de rede social, eu não vou falar de marketing, porque eu não acredito que é isso que faz você ir para o próximo nível. Eu não estou dizendo que não deve se fazer. Eu estou dizendo que eu acredito que é dentro da consulta nutricional, é dentro do processo, é dentro de evidências científicas que a gente, de fato, leva o nosso consultório para um próximo nível, deixando ele estável e trazendo resultado realmente aos nossos clientes. A aula de hoje eu vou falar sobre o uso do software de nutrição. Eu não vou falar de nenhum software específico, vou até dizer qual software eu uso, mas eu vou falar qual é a minha opinião sobre isso, ok? Então eu tenho certeza absoluta que você vai precisar de papel, caneta e água. Então se você não tem nem papel, nem caneta, nem água, pausa essa aula, vai lá buscar e volta aqui. Por que eu tô te dizendo isso? Porque eu vou te dar algumas informações, eu vou pontuar uns pontos. Pontuar uns pontos ficou meio ambíguo, mas eu vou pontuar uns pontos muito importantes para que você realmente possa fazer uma escolha que cabe no seu bolso, que fica ok e que você tenha garantia de que foi uma boa escolha. A melhor escolha, gente, não sei se existe, tá bom? Eu juro, não sei se existe. Em nenhum âmbito da vida, não sei se você sempre faz a melhor escolha. Mas a que você faz é que faz mais sentido para você naquele determinado momento. Tá bom? Certo? Para eu começar essa aula, eu preciso te contar uma história. E uma história mesmo. Quando eu comecei a atender, em 2005, eu me formei e comecei a atender. Naquela época, gente, seriamente, eu tinha um computador na casa dos meus pais, aquele computadorzão, que mais parecia uma televisão do que um computador, que a gente só podia usar a internet depois da meia-noite, porque era de graça, né? Era uma ligação única, porque antes era aquela linha de escada e era super caro, vinha na conta telefônica. Então aí não era um período ainda com uma tecnologia tão avançada como tem hoje, né? Hoje a tecnologia avançou, bom pra caramba, tá tudo bem, mas a gente tem aí os nossos perrengues, ok? Então assim, ó, eu quando comecei, falei, preciso atender. E aí eu fiz tudo no papel, né? Eu fazia lá no Word, imprimia as fichas de anamnese, antropometria, consumo, plano. Quando voltava para casa, calculava percentual de gordura na mão, né? Fazia aquelas fórmulas gigantes na mão, calculava TMB, NET e a dieta tudo à mão. Porque eu não tinha computador, né? A internet, enfim, tudo isso que eu já contei para vocês. E também eu não tinha software, não adiantava ter computador. Bom, vai ficando inviável, né, gente? Essa é a minha primeira opinião sobre atender ou não no software hoje, tá? Hoje em dia, o que eu posso dizer para você? Qual é uma desvantagem, né? Se a gente colocar aqui. Opa! É muito papel. Ao longo do tempo, você imagina aí você com clientes com consultas e retornos. Cara, é papel demais. É papel demais. Você vai ficar acumulando papel. Acumulando pastas. E aí, eu na época, eu fazia assim... põe numa pasta única para cada cliente. Põe numa pasta grande com aqueles saquinhos que você põe um cliente em cada saquinho. Não sei, eu não consigo te dizer, na real, qual é o melhor. Entende? Não consigo mesmo falar pra você, não, é melhor assim, não, é melhor assado. Não dá, fica, sei lá, é doido mesmo. E aí, quando a gente pensa nisso, né, quando a gente pensa nessa desvantagem de ter ou não o software, ele vem ali mais forte quando você começa a acumular papel. Foi aí que eu comprei, na época, um notebook usado. Cara, um notebook usado melhorou minha qualidade de vida de 0 a 100. Por quê? Porque eu fazia as fichas no computador. Então, eu não acumulava mais papel. Eu tinha menos papel,
Eu ainda levava para anotar, porque eu não tinha muita habilidade, então eu levava para anotar o retorno e depois eu passava para a ficha do paciente. Mas aí você vai pondo em pastas, né? Você vai pondo em pastas, você vai deixando aquilo ali guardado, você vai deixando aquilo ali estruturadinho, tá? Beleza. Então, eu ainda não tinha software, fui deixando tudo no computador. O que vai acontecendo, gente? E que aconteceu algumas vezes. Primeiro, eu perdi as informações, porque o computador dava pau. Na hora de calcular a dieta, demora mais. Eu não digo nem pra você das contas, tá? Porque as contas, eu acabei fazendo uma planilha no Excel, eu fazia do percentual de gordura, o resto eu fazia à mão. Mas o cálculo da dieta é algo que ainda, apesar de depois de um tempo eu ter uma planilha, uma tabela de alimentos mesmo, que tinha lá para fazer o cálculo, inclusive eu dou ela para os alunos do Praticando Nutrição, né, para quem está no começo e ainda não escolheu nenhum software, eles fazem por essa tabela do Excel. E aí, ok, né, vai melhorando. Só que existe uma coisa. Fica tudo perdido, né? As informações ficam todas perdidas, assim. Fica numa pasta, então você tem uma pasta de anamnese, você tem uma pasta de antropometria, você tem uma pasta que tem o consumo, o arquivo. E por que eu te digo isso, se você ainda não está usando o software? Não fica deixando tudo num arquivo só. Porque, cara, eu ponho uma pasta com o nome do cliente e dentro dessa pasta há várias subpastas. Por quê? Porque na hora que você vai querer só olhar a antropometria para comparar uma com a outra, então, sei lá, comparar do dia 1 do 1 e depois o cliente voltou no dia 25 do 1, você quer comparar o peso, né? Você quer comparar, sei lá, tava em 77, aqui ele tá em 75,6. Circunferência da cintura estava em 80, aqui ele está em 79. Então, você quer comparar uma medida com a outra, né? Você não quer deixar. Então, eu não deixava tudo dentro de uma pasta. Por quê? Porque aí eu abria e rola, até você achar a informação dentro daquele arquivo. Então, eu deixava separadinho, porque ficava mais fácil. Eu queria antropometria, eu abria antropometria. Porque é só você fazer no Word, né? Você faz uma tabela no Word, aí você vai pondo a data, né? 19 do 2, e aí você vai pondo a data, e assim você vai conseguindo entender isso aí, tá bom? É só uma dica de organização, nem sei se isso faz tanto sentido assim pra você, mas faz pra mim, e por isso que eu acho que a gente consegue... não sei, gente. Organização é uma coisa muito difícil. Organização é tipo gosto. Cada um organiza de um jeito porque acha que fica fácil, tá? Bom, mas veio a era do software. Então, depois de uns 4 anos, eu adquiri o Dietwin, tá? Eu comprei o Dietwin, instalei ele no computador. Algumas coisas aconteceram que eu vejo hoje que eu posso te dar de dica, legal? Tô te dando de dica mesmo, de graça, dica não paga não. E não tô fazendo propaganda não, porque eu tô só pontuando. Eu perdi todos os dados do Dietwin numa época que meu computador deu pau. E aí eu perdi as informações dos clientes. Por quê? Ele não era online, né? Até porque naquela época a internet era muito... Depois começou até a ficar melhor, mas não tinha essa tecnologia de um software online, de você poder acessar de onde você estivesse. E aí eu acabei perdendo as informações. Então isso eu não faria hoje. Eu não compraria um software que não seja um software online. Ah, Adriana, mas você vai comprar um software que não é online, você vai pagar aí, sei lá, R$500. E se você pegar um online, você vai fazer uma assinatura. Eu entendo, tá bom, gente? Eu juradinho que eu entendo, né? Você vai pagar R$50 por mês, aqui, 10 meses, você pagou isso aqui, mas você vai ter que continuar pagando. Mas... o computador pode dar pau, o computador pode entrar vírus, alguém pode apagar suas informações do computador, sei lá, você pode ser roubada, né, se seu notebook for roubado. Então, assim, na época, gente, eu tinha, sei lá, foi em 2000... nós estamos em 2020, 2015 eu peguei o Dietbox. Calma que eu vou fazer umas contas, são 5 anos. Os primeiros 5 eu fiquei sem atender, 2010, mais ou menos. Vamos botar aí, mais ou menos, em 2010,
eu peguei o Dightwin. Em 2015, que eu peguei o Dightbox, porque eu tinha perdido as informações do Dightwin. Até hoje, a semana passada eu atendi uma moça que ela veio em 2014, que fazem 7 anos que eu tô aqui nessa empresa. A empresa é minha, na verdade, né? Que eu tenho uma sócia que dá aula de Pilates. E fazem 7 anos. Então, ela veio em 2014. E eu não tinha os dados dela pra comparar de 2014. Tudo bem, ninguém ia comparar, era outra época, são muitos anos atrás. Ok, tá bom, eu entendo. Mas, sei lá, pra dizer, você ganhou tanto de peso, ou nossa, sua composição tá igual, ou nossa, você perdeu peso dessa época, ou você conseguiu se manter, eu não tinha nada pra falar pra ela. Eu não sabia o que ela não comia, o que ela comia, se ela tinha alguma doença, porque eu não vou lembrar mais. Né? Se na época ela tinha feito alguma cirurgia, antecedentes familiares que eu não precisaria perguntar de novo, né? Então, algumas informações eu não tinha mais. Tanto que na hora que eu falei menstruação, boa, que eu lembrei agora, eu falei, e aí, Fê? E a sua menstruação? Adri, eu não menstruo mais, eu não tenho mais útero, lembra? Aí eu, olha, não lembro. Eu falei mesmo, não lembro, porque assim, o software que eu tinha, deu pau, eu perdi tudo, e aí, você passou comigo em 2014, eu não lembro mais. Aí a gente riu e tal, e beleza, entende? Mas se eu tô com o software, eu vejo que ela não tinha outra, nem ia perguntar. Porque, né, o máximo que eu podia dizer, olha, você continua né, você não ganhou nenhum útero novo, né, você continua não menstruando, enfim. Eu acho que a gente, o software ajuda neste ponto, ok? Aí, eu perdi as informações, e aí eu falei, bom, agora eu tenho que pegar outro software, porque eu não posso regredir e voltar pro papel, porque aí eu atendia 120 pessoas todos os meses, como é que eu ia pôr aquilo num papel inviável, jamais daria, né? Então eu peguei e contratei o Dightbox, que eu pago uma assinatura, R$49,90, R$50, é alguma coisa nesse sentido, eu não sei exatamente não. E o Dightbox, o que veio de facilidade para mim? Eu posso acessar ele de qualquer lugar. Eu posso acessar ele da minha casa, da praia, das férias, da onde eu estiver. Então, se o cliente precisa de uma modificação na dieta que eu fiz, já aconteceu de cliente dizer que estava extremamente constipado, né? E aí você fala, nossa, você tá constipado? Não, tô muito constipada. Não, então vamos fazer assim. E aí você conseguir manobrar isso para ele, entendeu? Então, todas essas coisas, eu acho que o software online facilita. E eu não perco as informações, porque eu não entendo, eu vou falar para você, mas eu não entendo. Acho que não perde as nuvens, né? Porque as pessoas falam assim, não, Adriana, tá armazenado nas nuvens. Aí eu falo, entendi, nas nuvens. E parece que as nuvens não se apagam. Então, eu acho que a probabilidade de eu perder estas informações é muito pequena. O que é bem bom, né? Porque perder as informações é muito ruim, gente. Tem que falar pro paciente, é muito ruim, é muito, muito, muito ruim. Tá bom? Então, assim, se você tá aí me assistindo e não tem software, hoje eu contrataria um software online. Ok? Aí você vai pagar R$50 por mês? Você ganha 300, menos 50 que você tem que pagar o software. Gente, 300 ou 250 é pouco de qualquer jeito. Pouco. Ainda mais falando de atendimento nutricional. Pouco, muito pouco. Eu vou te dizer uma coisa pra você em relação a dinheiro, e eu tava falando isso com a Dayana. Não sei nem se a Dayana tá assistindo. Dai, se você ver essa aula, estou falando de você, Dayana, da turma 8. Tô mesmo, tô nem aí. Coloca aqui nos comentários que você viu eu falando de você. A Day, ela trabalhava num hospital, ela trabalhou muitos anos. Eu não sei exatamente quantos anos. Eu sei, mas não lembro exatamente quantos anos. E aí, ela decidiu viver de consultório, conversou com o marido, tal, não sei o quê. Esta semana, ela me mandou que em uma semana ela ganhou 3.500, sei lá quanto. Esse era o salário do mês no hospital. R$3.000 ela ganhava no hospital por mês. Ela ganhou por semana. Adriana, mas ela... ela. É ela. Aí eu ganho 16, sou eu, né? Aí a Alexandra ganha 10, é ela. A Joyce ganha 15, é ela. Que é, gente? Não viaja, né?
não viaja. Na verdade, a gente trabalha, segue um método, faz todo dia e dá certo. E aí, a gente conversando com ela, eu conversando com a Dai, aí eu falei, cara, sabe o que é pior? Juro, gente, é pior mesmo. Eu falo, mas eu tô falando sério. Você fala de ganhar 10 mil reais no consultório, é mega possível. Você nem acha que é tanto dinheiro assim. Porque ela ganhou 3.500 reais em uma semana. O mês tem 4 semanas, às vezes 5. Que ela não vai ganhar dinheiro o resto do mês? Não vai atender mais ninguém. Entende? Começa a ficar constante o negócio. Então, você começa a achar que 10 mil reais, você fala, cara, 10 mil reais nem é tanto dinheiro assim. Então, quando você fala 200, nem é tanto dinheiro assim. Não é nada pro consultório. Entende? Então, tem que investir. Eu investiria se fosse hoje. Tá? É claro, gente, que na época que eu me formei, eu dependia dos meus pais, eu morava com eles. Uma época boa, né, de morar com os pais. Gente, bem que eu gostava de morar com os meus pais. Eu morava com os meus pais, então assim, meu pai não investiria. Eu já vou logo dizendo, ele não investiria mesmo, não. Porque ele primeiro queria que eu arrumasse emprego, depois ele achava que não ia dar certo, então ele jamais investiria em mais alguma coisa para eu atender. Mas se eu pudesse, eu investiria. O que acontece? Independente do software que você escolha. Independente. O Dietbox não é perfeito. Eu não uso a anamnese deles. Eles não têm a fórmula de Welchman, que é feita do percentual de gordura para obesos. Vários alimentos não têm os micronutrientes. Tem um leite, eu não vou saber exatamente a marca que está cadastrado lá, não tem cálcio. Então, gente, você fala, nossa, mas você usa? Eu uso. Eu entendo do processo da consulta. A estrutura da consulta nutricional, eu uso a estrutura do Praticando Nutrição, que é a estrutura que eu desenvolvi, que é o método que eu desenvolvi. Então, o que eu faço? Dentro do Dietbox tem um negócio que chama prontuário. É como um bloco de notas em branco. Ele tá bem em cima, assim, aí ele é um bloco... tipo uma folha de Word, ok? Em branco. E aí eu começo a minha anamnese, a ordem da minha anamnese por ali. E eu vou fazendo em texto corrido. Aí eu ponho o peso ideal, que eu calculo. Aí eu ponho a conduta. Aí eu ponho a lista da dor. Aí eu ponho tudo lá. Entendem? Então eu ponho lá, na verdade. Eu não fico colocando... Porque, gente, você vai pegar o negócio desses softwares, a anamnese deles tem a mesma quantidade de páginas que tem a da faculdade. É a mesma quantidade de páginas que tem da faculdade. É muita pergunta, e pergunta que às vezes nem tem nada a ver. Então, se você souber a estrutura da consulta, então, mais um exemplo. Chega lá na parte de antropometria... Ele tem a abinha de baixo, que tem Pollock 3 dobras, Pollock 7 dobras, tem Durning, tem Petros, que tem Guedes, tem Faulkner, tem Slaughter. Se você não sabe qual usar, você vai usar qual? Você vai escolher qual? Não, só para eu saber qual você vai usar. Você não vai saber, entende? Entende que não adianta? Não adianta ter o software e você vai seguir qual método de consulta? O do software? Aquilo foi testado para fidelizar e captar clientes ou aquilo foi testado para ajudar você a guardar as informações do cliente, te auxiliar? O que eles vendem para você? Compre o software de nutrição para otimizar o seu tempo, para otimizar o que você vai guardar e diminuir fichas. Essa é a promessa, que é exatamente para isso que eles servem mesmo. Né? E não para melhorar a sua... Faça mais captação do seu cliente. Os softwares agora falam até um pouco de fidelização, falam sim. Por quê? Porque você pode pôr receita e o cliente receber, você pode mandar um recadinho pelo software, né? Você pode fazer um agradinho pro cliente. O Dietbox tem um negocinho de botar para despertar, de pôr água para beber. Então, é engraçadinho, porque aí você põe lá
E aí você pode pedir para despertar a cada 30 minutos, ou a cada 1 hora, ou a cada 2 horas. Teve uma vez que eu pus pro meu cliente a cada 30 minutos. Ele ligou xinga dele. Esse negócio não para de apitar. Eu falei, é pra você beber água. Adriana! E aí ele manda tipo um recadinho, beba água, eu não sei exatamente como que é, mas aí eu falei, não, só essa semana, depois eu passo pra 1 hora. Aí você vai brincando com o cliente, né, gente? Então isso ele facilita, então por isso que eles ainda trabalham com um pouco de fidelização, né? É uma plataforma inteligente, ela conversa com o cliente, fica tudo bem. Mas ele não tem uma estrutura de consulta testada. Ele não tem um método que faça verdadeiramente você captar mais cliente, você fidelizar mais cliente. Não! Ele não tem e não adianta você chorar, mingar na minha orelha. Porque se você não sabe como é a estrutura da consulta, o que eu tô falando de estrutura de consulta? Você fala assim, mas tá bom, o que você tá falando da estrutura da consulta? Quais as suas perguntas na anamnese? Que ordem você vai seguir? Porque se a gente for colocar aqui, tem objetivo, tem exame físico, tem histórico clínico, tem atividade física, tem sinais e sintomas, tem o rastreamento metabólico, tem muita coisa, né? Não tem só uma anamnese. Aí vem antropometria. Será que ele vai usar o índice de conicidade? Ele vai usar a circunferência do pescoço? Ele vai usar a cintura, circunferência da cintura? Ele vai usar a relação cintura-estatura? Ele vai usar a fórmula... Que fórmula que ele vai usar para o percentual de gordura? Pollock, Guedes, Petrosky. Essas daqui eu já vou... Petrosky. Aí depois, consumo alimentar. O que ele vai usar? Que recordatório? Que quadro de frequência? Ele vai fazer a adequação das DRIs, que é o Z-score e o D sobre o DPD? Plano alimentar. Por onde você vai calcular? Vai usar DRIs? Vai usar gramas por quilo de peso? Vai usar Harris-Benedict? Vai usar FAO? O que você vai usar? Vocês entendem? Que ele botou tudo lá. Mas ainda assim, a responsabilidade continua a sua. Você quem é responsável pela escolha do que você vai fazer, que é o que eu carinhosamente chamo de estrutura. É você a pessoa responsável por estruturar esta consulta, por colocar esta consulta no passo a passo, por determinar algumas coisas, entende? Então, o que eu acho, gente, é que a escolha do software é a que menos importa. A escolha do software é a que menos importa para você. Tá? Então, não é importante. De verdade, não é importante. Não é importante. Não é necessário. Não é necessário. Porque o que é necessário mesmo? Necessário mesmo é você entender as perguntas, é você saber colocar isso dentro da consulta, é você saber fazer uma prescrição dietética, é você colocar a conduta. Então, depende muito. As pessoas... Eu tenho alunos que eles falam assim, eu não gostei da cara do Dietbox. Não gostei da cara do Diet Pro. Eu falei, eu não tive esse tempo. Eu não fiquei escolhendo o software se ele era bonito ou não, tá? Inclusive, eu não testei mais nenhum. Eu fui lá, eu não testei o Dietbox, eu fui lá e contratei ele. Nossa, você não testou? Não testei. Por que eu tenho que testar o software? Se eu sei como faz uma consulta nutricional. Eu só tenho que arrumar um buraco para eu anotar as coisas. Que antes, quando o Dietbox não tinha essa aba de prontuário, eu pegava dentro da anamnese uma parte que estava escrito observação. Era lá que eu fazia a minha consulta. Porque só eu ia mexer, eu abria a observação e lá eu socava a informação. Entende? A minha estrutura de consulta. Então, pra mim, foda-se. Foda-se qual o software. Foda-se.
qual software você vai escolher. Eu tô mais preocupada em você saber qual estrutura de consulta que você vai fazer. É isso que eu tô preocupada. É isso que eu quero saber. Então, você pode testar? Você pode testar. Quando eu imprimo o plano alimentar que eu faço no Diet... como é que eu uso? O Dietbox? Eu falei Diet1 e acabei eu mesma me confundindo. No Dietbox, eu imprimo do jeito que tá lá. Sai o logo do... Logo não, né? Eu pus o logo da HealthFit. Sai meu nome, meu CRN, meu contato, e em cima tá... porque o cliente pode entrar pela internet, né? No site da internet lá, www.dietbox.me, parece, e aí ele coloca o login e a senha dele, que é o e-mail, e a senha, acho que entra direto, ou é uma senha que cadastra, não sei exatamente. Porque o cliente baixa o aplicativo... o cliente baixa o aplicativo e ele entra pelo e-mail dele só, ele não precisa de senha, né? Eu que preciso de senha. Então, eu imprimo de lá. Eu não fico passando aquele plano alimentar para um outro com o meu logo no Word. Porque, cara, vai me demandar muito tempo, né, gente? E aí, não dá, não tem como e não tem porquê. Essa é a questão, não tem porquê, né? Não tem porquê você gastar o seu precioso tempo passando do software para lá. Por quê? Porque o software é o que menos importa, tá bom? Então, assim, não gasta sua energia com isso não, meu amor. Certo? Eu sei que você quer escolher, eu sei que às vezes você não é ariano, você pode ser geminiano, que é indeciso, virginiano, peixes. Nossa, peixes então danou-se. Peixes não sabe, peixes morre, né? Então, você pode ser um signo mais afetivo, né? Que não é o signo de Áries, mas não breca a sua escolha por isso. Não ache que é esse o ponto que vai virar a chave do seu atendimento nutricional. Isso vai fazer total diferença no seu atendimento nutricional. Porque não vai fazer. Não vai fazer, né? O que vai realmente, necessariamente fazer diferença no seu atendimento nutricional é fato... Você saber a estrutura, você saber quais as perguntas, você saber qual protocolo escolher, você saber qual questionário de frequência aplicar, saber aplicar a adequação das DRIs para verificar se precisa ou não de suplementação, um plano alimentar, que protocolo que eu uso, como eu faço a periodização da dieta. Isso sim vai fazer total diferença, porque o cliente sabe quando você sabe do assunto. Essa é a real. O cliente... eu falo que dentro da consulta, o Dietbox agora está com uma mania de que o cliente tem que avaliar o atendimento. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, se eu mostrar para você as minhas avaliações dos meus atendimentos, aparece assim, estudiosa, dedicada, atenciosa. Cara, eu falo pro meu cliente, quer me agradar, me chama de estudiosa. Por quê? Porque ele entende que eu estou estudando. Ele entende que eu tenho um objetivo de entregar o melhor para ele. Que essa é real a minha intenção. Entende? Então, isso sim faz diferença para mim. Isso sim eu entendo e falo, nossa, eu estou fazendo mesmo diferença para esse meu cliente. Tá bom? Então, não se pega no detalhe de um layout e não acha que vai ser completo, porque não vai. Então, você vai ter que ficar ligado. Então, por exemplo, no início aqui, agora eu acrescentei. Teve uma vez que eu pus 3 castanhas do Pará para um cliente. Na hora que eu imprimi o relatório, deu que o selênio estava muito baixo. Aí eu falei, cara, impossível. Impossível. Castanha é fonte de selênio. E aí, na hora que eu fui buscar no relatório um pouco mais aprofundado, não tinha selênio cadastrado na castanha. E aí, eu cadastrei, peguei uma tabela e cadastrei. Então, esse olhar crítico, sabe? Então, às vezes, o aluno fala assim, eu imprimi não sei o que da Dietbox, deu cálcio baixo. Eu falei, olha, o cálcio tá baixo mesmo, ou os alimentos não tinham cálcio. Por quê? Eu pus 3, 4 fontes de leites e derivados, como que vai estar baixo o cálcio? Só você pôs uma, né? Então, se você pôs uma, tudo bem. Mas, se você pôs 3, 4, é impossível o cálcio estar baixo. Ele não pode estar baixo. Ele tem que estar ali dentro da normalidade.
tá bom? Certo? Isso fez sentido para você? Isso vai fazer seu coraçãozinho ficar menos apreensivo na escolha do software? Conta pra mim. Se você vai pelo menos falar assim, ai, não vou mais sofrer, não vou mais morrer. O que você acha? Vai ser mais leve isso de escolher que software você vai usar? Porque se for, coloca aqui nos comentários, porque eu quero verdadeiramente ajudar você a ir para o próximo nível, tá bom? Então, essa foi a aula dessa quinta-feira. Foi um prazer estar com você e eu tenho alguns recados. Se você gostou dessa aula e quer que eu saiba que você assistiu, me marca nos seus stories, hashtag software de nutrição. Eu vou saber que você assistiu essa aula, eu vou saber que é desta aula que você está falando. Pra mim, fica bem melhor. Tira uma fotinho aí minha, vê se não me zoa na rede social, hein, galera? Eu não sei se você sabe, mas no meu Instagram eu produzo conteúdos diários, né? Tem o Minuto da Adri, que eu falo 1 minuto sobre atendimento nutricional, tem conteúdo escrito, tem os depoimentos dos alunos para você ver que não é só comigo que acontece com todo mundo. Que é no meu Instagram, @Adriana Fanaro. Então, se você ainda não me segue, segue lá. E no Facebook, Adriana Fanaro, tá bom? Pra aí você ir adicionando coisas aí no seu atendimento nutricional, porque é que você acaba de achar um canal que vai falar sobre nutrição. Toda quinta-feira eu deixo uma aula gravada aqui pra você. Então, ativa a notificação aqui de cima pra você receber o aviso de que tem uma aula nova e aí você não pode perder. Tá? E na quarta-feira, nesse ano de 2020, ao meio-dia, eu dou uma sessão de mentoria online. Cara, mentoria gratuita. Você pergunta e eu respondo, tá? Então, eu respondo aqui com a minha mãozinha cheia de terra, que é vivendo disso há mais de 15 anos agora. Ih, agora eu tô ficando velha. Tá bom? Eu espero de verdade que você tenha gostado dessa aula. Um beijo pra você e tchau, tchau!